Este áudio foi elaborado pelo Templo do Sol e destina-se aos estudantes da Escola de Ascensão. Capítulo 8 – A Consciência Crística. Através do estudo, compreensão e vivência dos 7 raios planetários, a humanidade está se encaminhando para a consciência crística. Está se graduando na escola planetária para Cristos, filhos e filhas da fonte. A era do raio feminino está sob a regência do Espírito Santo e representa o amor da Mãe Divina em ação. Nesta era, os homens deverão vivenciar a completa interação entre matéria e espírito, o equilíbrio entre mente e sentimento, e ser a fonte em ação, trazendo a ilimitada perfeição física, ou o fluxo ininterrupto de luz, desde os mais elevados planos até os reinos atômicos planetários. O raio feminino significa a expansão da intuição superior, a percepção superior além dos sentidos e da metodologia da ciência tradicional, que deverá ser complementada. Nesta percepção, a alma se abre para parâmetros, conceitos, vivências, leis e regras cósmicas, dentro das quais a Terra certamente se enquadra, em harmonia com o universo, e não poderá continuar a ser limitada pela compreensão humana fragmentada. De certa maneira, o raio feminino tem por base a memória divina armazenada no átomo permanente de cada individualidade e latente nos códigos genéticos DNA, RNA, que foram programados para reproduzir as qualidades de nossa herança divina, nossa própria linhagem celeste. Por outro lado, o raio feminino representa o conhecimento intuitivo do qual nasceu a própria ciência ortodoxa e que precede toda descoberta científica. Daí a aproximação e expansão das ciências alternativas, relegadas a um plano secundário na era do raio masculino. O regresso à sabedoria advinda do trato e compreensão das forças da natureza, a necessidade do retorno às raízes da vida familiar, já em nível abrangente e não castrador, se tornará uma realidade. Neste alargamento de consciência proporcionado pelo raio feminino, o homem não busca apenas o que é palpável, classificado e enquadrado no rol dos já investigados e comprovados. Pelo contrário, se permite voos mais altos e mais abrangentes, dimensões e evoluções pouco exploradas, mas palpitantes de vida em suas diversificadas formas, a serem detectadas sem preconceito do pequeno saber humano. Isto leva a humanidade a valorizar a eternidade e não o maia transitório, lembrando que nasceu da perfeição e a ela retornará. O raio feminino é essencialmente um processo coletivo, ao invés de uma senda individual. Anteriormente, um líder assumia a responsabilidade sobre a coletividade, como fez o amado Jesus. Atualmente, deverá haver uma responsabilidade compartilhada, um despertar consciente planetário, no qual todos irão compartilhar o desejo básico de viver através do Cristo e não do ego. O denominador comum será o Cristo,
presente em cada coração, atuando através dos 4 veículos de evolução. Coletivamente, constituiremos o avatar planetário, do qual cada Cristo é uma célula. A era do raio feminino é intrínseca e ligada à era de Aquário, também chamada Era da Libertação Espiritual. Uma era de intenso progresso espiritual e material, beleza, fraternidade e abundância. O amor da Mãe Divina, chamando seus filhos de regresso ao lar, através da inspiração cósmica, deverá se processar com o poderoso auxílio da chama violeta, que purifica, liberta, repolariza e ama livremente as energias retardatárias, que por tanto tempo foram fator kármico, cujos efeitos se manifestam na humanidade, como sofrimento, doença, miséria e dor. Na prática do dia a dia, o raio feminino estimula no homem o florescimento da natureza de amor, compreensão, não agressividade e serenidade interior, permitindo a ele compartilhar de afazeres que antes não eram levados em consideração. Ao mesmo tempo, ativa na mulher a força, determinação e ímpeto de buscar seu lugar ao sol, jogar fora as amarras que lhe toldavam a criatividade e expansão, procurando se equiparar ao homem nos variados campos de atividade, até então a ela negados. Lembramos que a proposta é a correção do desequilíbrio entre masculino e feminino, e não o estabelecimento do matriarcado na presente era. Este desenvolvimento através do raio feminino permite o equilíbrio das polaridades masculino-feminina existentes dentro do ser dual de cada um, sem perturbar a predominância do aspecto que foi designado para se manifestar na presente encarnação. Durante a era do raio feminino, os homens irão experimentar e vivenciar o sentimento que a humanidade é uma família de seres divinos. Irão sentir plenamente a fraternidade de homens, anjos e seres elementais. E ainda mais, vão vivenciar sua linhagem divina e, através dela, sentirão a unidade com todos os seres de luz em todo o cosmos. O poder e o amor serão equilibrados pela sabedoria do Cristo. A Terra soará sua nota planetária de harmonia e, finalmente, cumprirá o seu plano divino e, assim, refulgirá na família planetária como a sagrada estrela da liberdade. Vamos então falar sobre o avatar da era de Aquário. O raio feminino requer um avatar que possa incorporar todas as qualidades divinas desta era de ouro no cenário da vida. O 7º raio representa não somente a perfeição individual, como o amado Jesus, o Cristo, exemplificou tão bem na era passada, mas principalmente a interação da divindade dentro de cada um de nós. Através desta interação virá a conclusão do plano divino da Terra, o que ocorrerá neste atual ciclo de 2000 anos. O plano divino é como uma orquestra, onde não apenas cada músico alcança a perfeição com seu instrumento, mas une seus dons ao grande todo, dando mais ênfase ao grande todo. Então, o avatar desta era será um grupo, onde a perfeição do grande todo seja enfatizada acima da perfeição de cada um.
assim como é nos reinos ascensionados. A consciência mestra ascensionada nos reinos da eterna luz é uma combinação da glória e perfeição da divindade de cada mestre ascensionado dentro do todo de uma realidade harmoniosa, muito mais do que uma simples soma de suas energias individuais. Ela é uma consciência de grupo, para o qual nós também iremos acrescentar nossa luz. A expressão do avatar grupal desta era é para começar um processo semelhante aos reinos de luz. Um grupo de seres crísticos, cujo todo é formado por uma realidade discreta em sua individualidade, mas colocada acima da perfeição de cada um de seus participantes. E mais, cada célula do avatar grupal deve sentir que individualmente preenche as condições de ser o avatar. Isto não pode ser compreendido através do ego humano, nem com a forma de pensar do raio masculino, assim como aqueles que encerraram a era de Moisés não poderiam conceber que o Cristo viesse como filho de um carpinteiro. Somente poderá ser compreendido através dos olhos de um visionário sintonizado com o raio desta era. E a era que já se iniciou traz o selo da coesão, da inclusão, da tolerância e da unidade, do reconhecimento de nossa herança espiritual como seres crísticos, nos sobrepondo a tudo aquilo que busca nos dividir. Um termo bastante usado em diversas escolas é a segunda vinda. Vamos então falar sobre a segunda vinda. A consciência crística é a única porta aberta que ninguém pode fechar. A segunda vinda do Cristo é o emergir da presença crística planetária. Não virá mais um avatar como tem sido até agora, mas a semente do avatar coletivo está germinando no coração de incontáveis filhos da Terra. O representante do princípio crístico para este planeta, o Cristo cósmico Maitreya, já está posicionado na atmosfera da Terra em seus corpos de luz, derramando sobre o graal da consciência dos seres despertos as correntes cósmicas da iluminação que nutrirão as sementes crísticas nos corações de toda a humanidade nos tempos vindouros. Essa luz já corre nas veias de muitos Cristos despertos e os mesmos sentem todo o poder das palavras sagradas proferidas pelo Mestre Jesus há 2000 anos. Não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A segunda vinda é inicialmente experimentada de maneira pessoal e singular, um acontecimento que transforma a vida das pessoas com grande poder e alegria. Cada vez que uma pessoa desperta sua consciência crística, o Cristo coletivo torna-se mais forte e tangível, até o dia em que o total domínio divino retornará em todos os aspectos da vida neste planeta. Então, se realizará o cumprimento pleno da segunda vinda e a manifestação do céu na terra. A segunda vinda do Cristo está sendo revelada em 3 pilares, tangivelmente evidentes para os povos da Terra. Como podemos observar, uma manifestação perfeita sempre se manifesta em sua tríplice atividade. Então, os 3 pilares da segunda vinda são o sagrado conhecimento,
a sagrada experiência e o sagrado serviço. O sagrado conhecimento é a percepção dos verdadeiros conceitos da divindade, a compreensão e assimilação das leis que regem a quinta dimensão, leis estas que se sobrepujam às leis tridimensionais. É a revelação do conhecimento oculto. Agora, através do equilíbrio do cetro e da coroa, conquistamos o tão sonhado caminho do meio. Os ensinamentos dos mestres ascensionados têm sido semeados no planeta há mais de 100 anos como um conhecimento sagrado. Isto é evidente não só nos círculos espiritual esotéricos, mas também é amplamente evidente no campo científico, econômico e educacional. Enfim, na vida cotidiana das pessoas. Não nos referimos aqui à lei espiritual em si, mas de sua ação para o bem do todo. Conhecimentos e conceitos maiores continuarão a ser semeados neste planeta, nos tempos vindouros, e os cristos despertos deverão procurar identificar esses conhecimentos em cada faceta da vida cotidiana da humanidade. A sagrada experiência advém da aplicação na vida prática do sagrado conhecimento e a consequente transformação de todos os aspectos e conceitos até então sustentados. A real experiência começa com a transformação do eixo, base ou espinha dorsal do ser. É a remoção e substituição dos velhos padrões e conceitos de separatividade, superioridade e individualismo. A experiência conduz à transcendência de um estado de consciência de dualidade para o estado de consciência da unidade. É plenamente perceptível a nível nacional e mundial a derrubada de muros de isolamento e da busca de associações e agrupamentos para o fortalecimento de projetos e moedas. Estampado nos muros das transformações, observamos as pessoas mais voltadas para a percepção de uma realidade interior. Com esta percepção e adoração ao ser interno em cada um, o Cristo interno se fortalecerá rapidamente e se expandirá até a sua plena estatura e domínio, criando o vivente Cristo ressuscitado através da personalidade externa, ou a segunda vinda. O sagrado serviço é uma consequência natural dos dois pilares anteriores. Após adquirir o conhecimento da sua realidade divina, o passo seguinte é a transformação do seu mundo para se ajustar aos padrões da sua realidade superior e depois ao cumprimento de sua missão coletiva de servir incondicionalmente a vida e exemplificar, através do seu cotidiano, o amor em ação. O sagrado conhecimento e a sagrada experiência formam a base do sagrado serviço ao longo do raio do amor iluminado, compaixão, misericórdia e reverência a toda a vida. É o devolver à vida o que a vida nos deu. O tempo da segunda vinda está aqui e agora, e está disponível para todos através do sagrado conhecimento, da sagrada experiência e do sagrado serviço à vida. Estes três pilares formam a base do estabelecimento da consciência divina na Terra.
A visão da hierarquia é de 10 bilhões de sagrados seres crísticos, vivendo em gloriosa harmonia. A unidade na diversidade, se expressando como um aspecto de amor manifestado na Terra. A visão superior é do sagrado Cristo interno, vivendo através da personalidade externa, se revelando como um caráter divino em cada ser humano. Imaginem 10 bilhões de seres representando divinamente no grande drama do plano da Terra. Cada um dentro da humanidade encontrará a plenitude de sua própria felicidade, através do seu serviço para com os outros, pelo bem do todo. Porém, para acelerarmos as baixas frequências para o nível do Cristo, é preciso usar muito fogo violeta, até que todas as partículas de impurezas sejam transmutadas novamente na substância original. O Cristo é um princípio cósmico e significa o intermediário. É um estado de consciência que intermedia as relações entre a casa do pai e a casa da mãe. O corpo crístico também é chamado de corpo mental superior. É um estado de consciência de perfeição, onde o ser só se identifica com a perfeição e só percebe a essência em todos os seres e coisas. É um estado de consciência incontaminável. Ele não se perturba com nenhuma manifestação externa da personalidade. E para finalizar, sabemos que é parte de nosso plano divino crescer, evoluir, nos tornar mais parecidos com a fonte e usar nossas habilidades criativas no plano físico. Nós escolhemos voluntariamente encarnar no plano físico. Ninguém nos forçou a fazer isso. A criação nesse plano, que é de um nível vibratório mais baixo, é um pouco mais difícil. A experiência adicional de encarnação nos possibilita elevar o nosso estado de desenvolvimento para depois retornarmos ao lar. A nossa presença eu sou, o que acontecerá a todos. Devemos aprender e reconhecer que somos criadores e, como tal, devemos ser senhores do que criamos. Como um criador, devemos conscientemente controlar nossos pensamentos, palavras e ações em regime diário. A lei cósmica é um professor severo e a lei não se aplica por si mesma. Toda criação é um esforço autoconsciente, e se o indivíduo a quem foi concedido esse grande presente da vida se recusa a assumir sua responsabilidade e cumprir sua obrigação, suas experiências o incitarão à tristeza até que ele o faça. O progresso da humanidade é estritamente determinado pelo mérito pessoal. Os mestres dão assistência quando autorizados a fazer isso, mas não lhes é permitido redimir o karma consequente do mau uso da energia. Perfeição, domínio, uso harmonioso e controle de toda substância é o padrão divino original para a humanidade. A atenção à sua fonte de vida, a doadora de todas as coisas boas e perfeitas, é a chave de ouro que abre a porta. A discórdia cessará na experiência externa do homem
através do esforço autoconsciente no entendimento da lei cósmica, lei do Criador, e na compreensão de que a fonte está em cada indivíduo, expressando sua plenitude por seu intermédio. O homem é, ele mesmo, o diretor consciente de suas atividades futuras. Seu destino é se tornar um co-criador com nosso Pai e Mãe. O índice de progresso em direção a esse objetivo é determinado estritamente pelo mérito próprio. Nós não queremos dizer, ao falar de consciência crística, que ela é em algum grau para ser considerada mais ou melhor do que qualquer outra maneira de pensar. Aquilo que chamamos de consciência crística teve, tem e terá muitas diferentes espécies de manifestações em nosso planeta. Aquilo que reconhecemos como consciência crística se manifestou e encarnou em nosso planeta de muitas maneiras diferentes e sob diversas formas. Em sua definição fundamental, o que chamamos de consciência crística é simplesmente o espírito coletivo do mundo, de todas as nossas consciências combinadas. Portanto, nós também somos consciência crística, o grande Espírito. Paz e unidade.